Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar de volta dessa casa depois de tanto tempo. Acho que já faziam uns 3 anos e meio que eu não vim aqui. Cresceu a casa, mas o bolinho, quando a gente chega, tá lá na cozinha e hoje tem uma torta de banana que eu não sei quem fez, mas está de parabéns. Isso aquece o coração da gente. Eu vinha pensando no bolo, estava falando para o Osório. Será que ainda tem? Quem é a culpada do bolo? Ah, ó, super gostoso. É tão bom quando a gente compartilha, né, o que a gente sabe fazer. E o que a gente vai falar hoje é basicamente sobre isso, né, a parábola do semeador. Conta a história que numa bela tarde, Jesus se encaminha para a beira do mar, aonde já algumas pessoas o aguardavam, para ouvi-lo, para aprender com ele, para ter consolo em seus corações. E naquela tarde foram tantas pessoas que ele foi sendo afastado em direção ao mar e ele se colocou dentro de uma canoa e de lá ele falou àquela multidão que o aguardava. E conta o relato que ele começa: eis que o semeador saiu a semear. E aí ele faz, né, as 4 composições dessa parábola, que depois a gente vai ver detalhadamente os elementos que a compõem. E eu fico imaginando a gente ouvir Jesus, né, falando a suavidade, a firmeza na voz, a sua brandura ao mesmo tempo. E ele diz: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, e ali logo nasceu. Porque não tinha terra funda, veio o sol, queimou, secou, porque não tinha raiz. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. A outra parte das sementes caiu em boa terra, e os espinhos cresceram, deram bom fruto, uns 100, outros 60 e outros 30. E ele encerra dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Conta também que Marcos, mais tarde, quando ele se reuniu com os seus companheiros, com os seus apóstolos, pedem explicação desta parábola. E Jesus esclarece dizendo que o semeador é aquele que semeia a palavra. E a gente vai ver que todos nós somos semeadores. E eu trago, né, uma interpretação desses elementos que aparecem nesta parábola. Se as sementes são as palavras, o que palavras são essas? São as palavras que Jesus traz até nós, que Jesus vem como mensageiro do Pai Maior, né? E é distribuído através das diversas religiões a sua mensagem. O solo é a nossa capacidade de compreender a palavra de Deus, de vivenciar esta palavra, tanto na nossa vinculação na vida, no nosso estado moral, emocional e intelectual. À beira do caminho, que também é citado na parábola, né, é tido como aquele chão batido, aonde as sementes caem e não penetram na terra, ficam ali e as aves vêm e levam. Essas sementes não germinam.
Esses pássaros, né, conforme sugeriu Jesus, representam a ação dos espíritos adversários a cada um de nós, porque todos nós temos os nossos compromissos. E essas sementes que ficam na superfície desse solo impenetrável são levadas embora, e nenhum ato gerará destas sementes. O solo pedregoso segue na mesma condição, né? Nós já estamos numa condição espiritual de assimilar a palavra de Deus. E na parábola, o sol, né, é aquele que virá, porque a raiz não se aprofundou, a gente ainda tem uma percepção muito superficial dos ensinamentos que nos são trazidos, e aí não gera raiz, não se aprofunda em nós para que a gente se torne multiplicador. Então o sol vai queimar e a planta, consequentemente, não germina. Os espinheiros traz o simbolismo das seduções da vida, daquilo que ainda nos rouba, né, nos rapta, de estarmos conectados com os ensinamentos do Mestre Jesus, da nossa dificuldade moral mesmo, de nos mantermos distanciados de coisas que nos fazem mal. Nós estamos vivendo um momento em que algum problema de saúde todos nós tivemos, temos ou teremos, né? E esse problema vem como uma prova, como uma reparação, como um algo que vem nos mostrar que ainda estamos no caminho do aprendizado, né? E que os ensinamentos de ordem espiritual, eles ainda não estão implantados no nosso chip do coração, né? Ainda é uma coisa que ainda não está totalmente em nós. E a terra boa, o solo fértil, é quando a semente brota em nós, né? E que vai crescer, vai desabrochar, vai dar frutos e vai gerar novas sementes. Nós também já temos essa condição, né? Nós somos esses que se fazem receptivo às coisas espirituais, que já conseguimos colocar muitos dos ensinamentos de Jesus em prática, né? E dentro do nível de adiantamento de cada um, a gente vai fazer a multiplicação disso, considerando, né, que cada um de nós está a caminho, em cada um de nós no seu processo evolutivo, nos seus aprendizados, no seu tempo. E repetindo então a parábola, a gente vai ver mais algumas coisas. Veja, quando ele diz, né, que quando semeava, uma parte da semente cai ao pé do caminho, vieram as aves e comeram-na. O que isso está simbolizando? A gente viu os elementos e agora a gente vai falar um pouco do que isso simboliza, né? Simbolizam que mesmo tendo a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, não nos importamos com ela. Muitos de nós ainda somos na casa religiosa de um jeito e fora da casa religiosa de outro jeito, né? Nós ainda somos volúveis na nossa fé, no nosso conhecimento. E tudo que se relaciona a Deus ou à moral cristã é visto com um certo desprezo, porque a gente não carrega isso em 100% do nosso tempo. Então Jesus compara essas aves a esses espíritos endurecidos, que se aproveitam ainda das nossas más tendências para nos atormentar e nos inspirar para permanecer longe dos ensinamentos do Mestre Jesus, que traz do Criador. Todos nós escorregamos em algum momento,
né? E é disso que essa primeira etapa vem nos falar. A outra parte que vai falar dos pedregais, onde não havia terra suficiente, né, e que se queimou com o sol porque não tinha ainda enraizado, vai nos lembrar que muitos de nós também conhecemos a palavra de Deus e como num passe de mágica, a gente fica encantado, fica maravilhado com a possibilidade desses ensinamentos e a gente muda instantaneamente, né? E aí, aonde eu me baseei para esses textos, ele diz assim, e chegando a mesmo a se tornar radical. Você conhece alguém assim? Né? Que o assunto é aquele e dá-lhe querer fazer a cabeça por aí e a convencer a todos de que a descoberta dele é a melhor do mundo, né? E a gente, só que isso é superficial, isso está lá, naquele terreno firme, onde a semente ainda não penetrou. E de qualquer deslize que acontece, Deus não está me atendendo. Deus não está seguindo comigo e entra num processo de martírio. E como o sol, né, na parábola, vai queimar aquela planta, como se ela, por ela não ter as raízes profundas e não ter uma compreensão verdadeira dos ensinamentos das leis, o que vai acontecer? Essas pessoas começam a se sentir injustiçadas por Deus. Presta atenção nessa frase. Injustiçados por Deus. Se Deus é o Pai maior, a sabedoria divina, ele tem lá, a gente esquece aqui da lei de ação e reação. Eu gosto de lembrar que Deus não faz nada por nós. A nossa vida é colheita daquilo que nós plantamos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E o que vamos colher na próxima vai ser aquilo que tivermos plantado agora, né? Então, é bom deixar Deus fora disso. A gente não vai fazer acordos com Deus. Já passamos essa fase, né? Até assim, no próprias outras religiões onde se faziam promessas para Deus para alcançar algumas coisas, isso já não está mais assim tão em moda, porque Deus não negocia conosco. Nós temos que negociar conosco mesmos. A partir daquele conhecimento, a partir daquela semente que a gente está se aproximando, né, e procurando fazer um trabalho que vai se aprofundar em nós, que vai nos fortalecer, porque senão a gente vai estar sempre voltando ao ponto inicial. A outra semente que caiu nos espinhos segue mais ou menos pelo mesmo caminho, né? A parte que caiu entre os espinhos levam aqueles que escutam, entendem a palavra de Deus, mas eles têm muitas preocupações ou ocupações com a matéria. Eu vou fazer uma pergunta e se a sua resposta for sim, você faz assim. Se a sua resposta for não, você faz assim, tá? Combinado? Né? Você conhece alguém que já foi convidado para um serviço assistencial ou voluntariado e a pessoa disse, não tenho tempo? Sim ou não? Que bom que você não conhece ninguém, que todos o que você conhece têm tempo para o voluntariado, né? Para o assistencial, para cuidar do outro, para fazer algum tipo de caridade. Porque eu gosto de lembrar as pessoas que às vezes para fazer uma caridade a gente precisa de 2 minutos. Com o WhatsApp então, às vezes é até mais rápido. Olá, como você está? Estou passando só para te deixar um beijo e um abraço. E normalmente, quando a gente ouve essa voz que diz, manda uma mensagem lá para fulano de tal, e a gente ouve e realiza,
a gente se surpreende com o que vem depois. Na grande maioria das vezes, a outra pessoa vai nos dizer: eu estava precisando disso. Que bom que você me mandou um oi. Que bom que você me mandou um abraço. Que bom que você perguntou como eu estava. Quanto tempo, relógio, a gente precisa para isso? Para que essa semente cresça, frutifique e gere semente no outro. Vocês assistiram aquele filme que se chama A Corrente do Bem? A história do menininho? Né? A gente fica encantado com essas histórias. E o que a gente está esperando para fazer a nossa corrente do bem? Se você ainda não faz parte de nenhuma corrente, que a maioria de nós hoje já faz parte de alguma corrente, a gente já colabora em algum nível, né, com alguém. Então, os espinhos não sufocam mais a nossa fé, a nossa crença, né? Essa coisa de confiar. O meu pai fez a passagem faz 20 dias hoje. E ele era uma pessoa que foi criado dentro do espiritismo, cresceu, o pai dele já tinha algum conhecimento do espiritismo, só para situar, ele desencarnou com 87 anos, então, volta lá, né, 80 anos atrás, o meu avô já tinha algum conhecimento do espiritismo e trouxe isso para sua família, e dos 9 filhos dele, o meu pai foi o que mais abraçou o espiritismo como um lema de vida. O meu pai, ele era espírita 24 horas por dia. E ele fazia questão, o que ele mais gostava de contar nos últimos tempos, era recontar uma história que o Divaldo tinha contado em alguma das suas palestras. Então, eu lembrei do meu pai para falar da minha mãe. Porque o meu pai era ferrenho, ele frequentava a casa espírita da cidade onde ele vivia, ele foi presidente por muitas vezes, ele lia muito o Evangelho e o Livro dos Espíritos, e a minha mãe sempre ali do lado. A gente nunca sabe direito o que ela leu, o que... E aí, passado 2 dias do enterro, ela soube, assim, cheia de lágrimas, ela disse para mim e para minha irmã: minhas filhas, se a gente não acreditar, se a gente não seguir a nossa fé, o que vai nos manter em pé? Todo aquele conhecimento que o meu pai sempre falou, porque ele era muito falante, ela tinha guardado no coração. Né? A semente do espiritismo, de que a vida continua e de que a certeza de que a gente ainda vai se encontrar no plano espiritual, deu forças e continua dando forças à minha mãe. As pessoas chegam para abraçá-la, né, e desejar meus pêsames, meus sentimentos, que a senhora receba. Ela interrompe as pessoas e diz: eu sei, a minha fé está me mantendo. E isso emociona demais a gente, né? Porque a gente está vendo que está ali, que tem um jardim ali de lições e aprendizados espirituais. E isso nos fortalece também para que a gente siga, né, confiando nessa grande mensagem que a doutrina espírita nos traz. Então, nesse aspecto, ela é uma terra boa, ela é uma terra fértil, né? Porque nela se multiplicou. E aí, quando fala, né, da terra boa, cair em boa terra, crescer e frutificar, para continuar gerando e envolvendo outras pessoas, principalmente aqueles que são de responsabilidade nossa. O que vocês fizeram com as crianças?
De repente elas sumiram todas. Essas que estão vindo, né? E que já têm condições de muitas vezes nos dar grandes lições, que a gente fica olhando assim, e é só a doutrina espírita para explicar algumas coisas que eles falam e já são capazes de fazer, né? Que esses frutos que vieram de nós possam ser terra boa. Que esses ensinamentos que a gente está buscando aprender e a fortalecer em nós, né, possa sim servir de consolo, de força, de coragem para todos aqueles que vieram depois de nós. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. E que para eles fazer a caridade como uma prática diária, porque ser gentil com quem mora com a gente é ser caridoso. Porque às vezes a gente reclama que quem mora com a gente não está gentil, não está simpático, não está cordial. E a gente está sendo? Porque aí eu lembro Francisco de Assis. É dando que se recebe, não é o contrário. Né? Eu trabalho com psicologia em consultório. E o que eu escuto assim, eu estou esperando ele mudar, eu estou esperando ela mudar. E aí eu digo, então fique aí nesse sofá mesmo, porque aí é bem confortável para ficar esperando uma coisa que não vai acontecer. Porque quando a gente está incomodado, quem tem que mudar? A gente. Aonde que tem que nascer um fruto novo? Na gente. Não adianta apontar o dedo. Essa é uma outra metáfora muito boa, porque tem 3 apontados para mim. E um apontando para o céu ainda, né? Então, não adianta apontar o dedo. Se a gente não assumir que a responsabilidade é de cada um. E que caberá a cada homem e mulher saber se vai dar 30, 60 ou 100 de todas as sementes que receberam. A consciência de cada um é o guia de cada um. Então, finalizando a parábola, quem tiver ouvido de ouvir, ou seja, quem tem condições de entender, que assim o faça e siga, né, progredindo. Para encerrar, eu quero trazer uma história que eu encontrei no Momento Espírita. E é uma história que eu já conhecia e eu gosto muito dela, porque ela também vem falar de sementes, frutos e flores. Conta a história da professora Angélica, esse era o seu nome. Angélica era uma professora que foi convidada a dar aulas no interior. E de onde ela morava para a cidade onde ela dava aula, ela deveria ir de trem. E assim ela começa a fazer. E já lá no começo, alguns alunos que pegavam o mesmo trem com ela, já acharam a Angélica meio estranha, porque ela tinha um comportamento estranho no trem. Ela sempre se sentava na janela e ficava com os braços para fora, fazendo movimentos com seus braços. E alguns alunos acharam aquilo muito estranho, já começaram a fazer piadinhas a respeito disso, claro que escondido dela, para que ela não descobrisse. Só que, por outro lado, a Angélica era uma professora maravilhosa. Na sala de aula, todos os alunos aprendiam, gostavam muito dela, porque ela era bondosa, calma, gentil, tinha muita paciência para ensinar. E entra ano e sai ano, e a Angélica continua com o mesmo comportamento no trem, mas cada vez melhor professora. E aí, os alunos não tinham coragem de perguntar, os seus colegas de escola também não, os pais dos alunos que também já sabiam do comportamento estranho, começaram a ter ideias maravilhosas, porque quando a gente fica com uma dúvida em relação a alguém, a gente põe a nossa cachola para funcionar. E aí chegaram à conclusão que ela tinha aquele comportamento estranho porque ela morava sozinha, porque ela não tinha família, porque ela não tinha com quem conversar fora da escola.
E inúmeros rumores foram crescendo, até que um dia, numa volta de escola, um dos alunos, hoje eu vou perguntar para ela o que é isso que ela faz. E ele senta do lado dela e pede licença e diz: professor, eu quero lhe fazer uma pergunta. Claro! O que você quer saber? Por que você insiste com esse comportamento tão estranho? Todos já sabem do seu comportamento estranho. O que é isso? Algumas pessoas dizem até que a senhora é maluca. E ela olha espantada para ele, né? E diz assim: mas como assim? Que atitudes que são estranhas? Essa sua mania de ficar com as mãos aí para fora, dando tchau para quem? Para que espíritos? O que a senhora faz? Aí ela coloca um sorriso no rosto e diz: vem cá, Roberto, senta aqui na janela e olha lá fora. Você vê esse jardim pela estrada toda? Desde o primeiro dia de aula eu tomei a decisão de que eu iria florir este caminho, porque ele era totalmente deserto. E eu sabia que se eu insistisse em jogar sementes, elas uma hora brotariam, se multiplicariam e estariam como você está vendo, essa imensidão de flores, esse perfume que se você inspirar, você sente aqui do trem. E estava explicado o comportamento estranho daquela professora. Todos nós somos semeadores, todos. Só precisamos escolher o que é que estamos semeando. O que é que vamos semear daqui para frente nos nossos caminhos. Naqueles lugares onde nós somos responsáveis. Naqueles caminhos onde a gente passa todos os dias. E que muitas vezes a gente reclama que o outro não está cuidando. E que se a gente começar a cuidar, a corrente do bem vai começar a aumentar. E vai acontecer. E nós vamos poder, né, colher mais flores do que espinhos. Porque quem planta espinho também vai ter que colher espinho. A escolha é sempre nossa. Sempre, sempre, sempre nossa. E aí eu trago algumas questões para que a gente possa verificar em nós perguntas que de repente pode abrir um novo caminho para cada um de nós. Que tipo de solo eu tenho sido? Quantos frutos eu tenho produzido? Porque se não houverem frutos, não haverão sementes. Que tipos de sementes e exemplos eu tenho sido? Toda vez que me trazem uma criança que dizem assim, ela grita muito, a minha pergunta é: quem grita na casa aonde ela mora? Porque isso também é semeado. Que tipo de semente temos deixado para aqueles que virão depois de nós? São perguntas simples, mas que elas podem nos dar uma referência de como estamos. Dos nossos frutos surgirão novas sementes. Cada um de nós, aplicados no trabalho da seara de amor, guiados pelos ensinamentos do Cristo, temos a oportunidade de contribuir, replantando as sementes do Evangelho, que um dia germinará em cada coração. E aí estaremos todos vivendo na boa terra, na terra, né, fértil, na boa terra.
E eu rogo a Jesus que Ele nos fortaleça, que Ele nos amplie a nossa capacidade de reproduzir esses ensinamentos que a gente recebe a todo instante. E que esses frutos possam continuar se multiplicando, porque nós sabemos que somos os trabalhadores da última hora, os trabalhadores da nova era, os trabalhadores desse momento de transição do nosso planeta. Então, mãos à obra a todos nós. Muito obrigada.